Não, que não vai cantar, que não vai louvar não. Vai que não. Pode ir lá, irmão. Boa noite. É de dia, moço. Ninguém ainda é acostumado de à noite. Eu também já falo isso direto. Tá ligado? Bom dia. Saúdo todos com a graça e a paz do eterno Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todos sempre, o Rei da Glória. O mesmo Jesus Cristo que subiu e o mesmo que vai descer. O dono da igreja. O único que é o dono da igreja. O dono da igreja não é pastor, não é padre, não é papa, não é ninguém. É Jesus Cristo que é o dono da igreja. E a igreja dele não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. A igreja dele é todos aqueles que adoram o seu nome, invocam o seu nome. A igreja dele, ela não é um templo quadrado feito de tijolo, porque seria muito fácil fazer um templo quadrado e colocar Deus lá dentro, só que ele não habita lá dentro, ele habita dentro do homem. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, verso 24, ele é bem claro. Ele diz: o Deus criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por homem, como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá respiração para todos. O rei Salomão, no capítulo 8 de 1 Reis, no verso 26 e 27, ele fala bem claro: habitaria Deus na terra, sendo que o céu dos céus não suporta a sua glória? Isaías capítulo 66, verso 1, verso 2. O profeta Isaías, ele é bem claro. Ele diz: eis que o céu é a minha casa, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificariam para mim, diz o Senhor? Está aqui a casa. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Jesus pela sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente permanecemos firmes na esperança? A casa é você, o templo é você. Eu não sei por que esta necessidade de ir atrás de um templo de tijolo, sendo que é você que é a verdadeira casa, é você que é o verdadeiro templo. Você não precisa ir para um templo, você precisa ser transformado no templo, porque não adianta você ir para um templo e nunca ser transformado no verdadeiro templo. É perca de tempo. Enquanto você estiver indo procurar homens, procurar pastores, líderes, guias espirituais, e não procurar verdadeiro pastor que é Jesus Cristo, você nunca será transformado na casa, na verdadeira casa. Você não tem necessidade de ir para um templo. Você que é o templo, criatura, você foi criada para que o Espírito Santo de Deus habitasse em você. Você não foi criada para ser escravo de pastor, escravo de líder religioso. Você foi criado para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Isaías 43, 21. Isaías 45, 21. Está escrito que você foi criado para louvor daquele que vive e reina para todo sempre. Foi para isso que você foi criado, para louvor. Você é a coroa da criação do Deus eterno. Quando ele fez todas as coisas e ele se agradou de tudo que ele tinha feito, ele olhou para toda a criação e ele viu que faltava algo. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, porque não era só o Deus Altíssimo, estava com ele Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 1, que ele criou todas as coisas, e todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. As pessoas entendem as escrituras erradamente. Quando Jesus Cristo fala no livro de Mateus, no capítulo 21, verso 13, ele diz: a minha casa será
chamada casa de oração. Sabe por que Jesus Cristo falou que a casa dele seria chamada casa de oração? Mas quando Jesus veio aqui não existia um templo em Israel. Então por que Jesus falou que a casa dele seria chamada casa de oração? Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, ele achou o povo de Israel se prostituindo dentro de um templo, vendendo, fazendo comércio dentro do templo. E o profeta Jeremias, no capítulo 11, no capítulo 7, verso 11, perdão, o profeta Jeremias tinha profetizado a respeito do que Jesus ia ver lá dentro do templo. Eu vou ler para você o que Deus revelou para Jeremias no capítulo 7, verso 11. Aleluia, meu Senhor Jesus. Oh, glória. Oh, ovelhas. O Senhor tinha revelado para Jeremias. Olha o que o Senhor falou para Jeremias: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então o Senhor, antes, muito antes do próprio Criador descer aqui na terra, o Senhor já tinha visto toda a prostituição que aquele povo de Israel estava cometendo. Antes de Jesus Cristo descer aqui na terra, porque ele não foi gerado do homem, foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele era Deus, e estava com Deus, vivia com Deus, e era obra do Espírito Santo, nunca foi obra de um homem nem da mulher. É por isso que Jesus nunca chamou Maria de mãe, porque ela nunca foi a mãe dele, não tem como ela ser mãe do Criador. É impossível ser mãe daquele que já existia desde a eternidade. Então, o Senhor já tinha revelado para Jeremias o futuro daquele templo de Israel. É por isso que quando os discípulos olharam para o templo, eles se maravilharam com a obra daquele templo. Aí Jesus disse: eu garanto a vocês, não ficarão pedra sobre pedra que não será derrubada. Acabou a glória do templo de Israel. Agora a glória é esta: Ageu. A glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque da primeira quem habitava dentro do templo era homens. Agora no segundo templo quem habita é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a glória da segunda casa é muito maior do que da primeira, porque a glória da primeira casa era um templo de tijolo, e quem habitava lá dentro era sacerdotes, reis. Agora a glória da segunda casa é eu. É o Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de você, se você deixar. Esta que é a glória da segunda casa. É por isso que o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, jamais habitou em templos feitos por mão de homem. Aquela casa foi construída para orações dos sacerdotes. Quando Salomão intentou no seu coração para construir aquela casa, um projeto que o seu pai tinha falado para ele quando ele era criança ainda, de construir um templo para o Deus de Israel. Só que o Senhor disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homem, mas porém os meus ouvidos estarão atentos à oração que será feita nesta casa. Os ouvidos do Senhor eram atentos para a oração que era feita no templo de Israel. Só que agora Jesus Cristo, no capítulo de Mateus, capítulo 6, ele é bem claro: a casa de oração agora é o teu quarto, é o meu quarto. Jesus é bem claro: quando você quiser orar, falar com o Pai, ele diz: vai numa igreja. Não, ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao teu Pai que está em secreto, e ele te recompensará a público. Isto que é a casa de oração. Agora a casa de oração agora não é um templo, agora é você, a tua casa, é o teu quarto. A igreja começa dentro de você. A igreja é você quando você se transforma no verdadeiro templo. Só que nunca vou explicar isso para você. Nunca os líderes religiosos vão falar para você que você não precisa de ir para um templo. Sabe por quê? Porque quando eles falarem isso, você não vai mais dar dízimo para eles. Quando eles falarem para você, que nunca vão falar para você
que você não precisa dar dízimo, e que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era a 10ª parte da terra, da lavoura, que o povo de Israel plantava, você vai deixar de ajudar. Quando eles falarem para você a verdade, que eu sei que nunca vão falar, que você não precisa frequentar um templo, porque Deus não habita lá dentro, você vai sair, nunca mais vai voltar lá. Mas eles nunca vão pregar isso, porque eles não vão deixar os seus luxos, não vão deixar as suas mansões, não vão deixar suas fortunas que foram adquiridas pela mentira. Mas só que no livro de Coríntios, de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo é bem claro, que cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para respondermos tudo o que temos feito mediante o nosso corpo. Aí será cobrado por cada mentira que foi pregado nesses templos. Quando esse céu for rasgado e o Rei da Glória vir para buscar os seus escolhidos, a sua igreja, o Senhor manifestará o desejo do coração de todos os homens. O Senhor colocará às claras tudo que foi pregado nesses púlpitos, todo tipo de mentira que foi pregado para as pessoas, principalmente a que você precisa de um templo de tijolo. Aleluia! Deus vai cobrar muito caro daqueles que pegaram a sua palavra para ganhar dinheiro. Deus vai cobrar muito caro daqueles que pegaram a sua palavra para enriquecerem. O Eterno vai cobrar muito caro desses pastores mercenários que pegaram a palavra dele para enriquecerem, para ganharem fazenda, para andarem de jatinhos, de carrões. Ele vai cobrar muito caro. Sabe por quê? Porque ele veio como um servo humilde para servir e não para ser servido. Se ele pudesse, ele poderia usar a sua autoridade de rei eterno e poderia vir com carruagens, cavalos, bois, porque ele era o rei dos reis. Mas ao contrário, ele veio como o mais humilde de todos. Ele não tinha nenhum túmulo para colocar o seu corpo. Até o túmulo que Jesus foi colocado foi emprestado. Até o jumento a qual ele andou era emprestado. Ele diz no livro de Mateus que o Filho do Homem não tem um lugar para inclinar a cabeça. Aí nós vemos muitos se enriquecendo com a palavra dele, muitos ajuntando tesouros, riquezas com a sua santa palavra, sendo que nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum dos apóstolos se enriqueceram com esta palavra. E as pessoas engolem, as pessoas se conformam com o tipo de evangelho que é pregado nesses templos e não examinam as escrituras. É por isso que Jesus Cristo falou no Evangelho de João 5,39: examinai as escrituras, porque acharás nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia, Senhor, glória. É por isso que o mesmo Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, ele é bem claro: errais por não examinar as escrituras, e nem o poder de Deus. Sabe por que você ainda dá dízimo? Porque você não examina as escrituras. Sabe por que você ainda tem a necessidade de frequentar um templo feito de tijolo? Porque você não examina as escrituras. Porque no dia que você examinar verdadeiramente as escrituras, você não terá necessidade de ir para um templo feito de tijolo e nem se submeter a homens. Porque quem ensina é o Espírito Santo de Deus e não é homem. Nunca foi homem. Todos os apóstolos, todos os profetas foram todos ensinados por Deus, não por homens. Todos. O último dos apóstolos, porque não existe mais apostolado, o último foi Paulo. O último dos apóstolos, o apóstolo Paulo,
que era perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Ele, o homem que era instruído na lei da Torá de Moisés, um dia, a caminho para Damasco, este homem que era perseguidor da igreja de Cristo, porque a igreja não é templo, é pessoas. Paulo perseguia pessoas e não templos. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo na metade do caminho para Damasco, e Jesus Cristo ensinou literalmente. Paulo, ele diz no livro de Gálatas que o que ele aprendeu não aprendeu de homem, mas que o Espírito Santo ensinava coisas espirituais com coisas espirituais. O maior dos apóstolos, ele é bem claro, o que ele aprendeu não aprendeu de homem. Nenhum dos apóstolos aprendeu de homem. Pedro, o analfabeto, pescador de peixe, no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, numa só pregação de um analfabeto que não sabia ler e nem escrever, só sabia o que era jogar redes no mar e recolher peixes. Só que ele estava cheio do Espírito Santo, o verdadeiro professor do crente, Espírito Santo. Ele, em uma só pregação, ele ganhou mais de 3.000 almas. Em uma só pregação. Um homem que era analfabeto. É para você ver que o poder de Deus não se aperfeiçoa no homem, mas na fraqueza do homem. O poder de Deus não se aperfeiçoa na tua sabedoria, na tua intelectualidade. O poder de Deus não se aperfeiçoa no teu curso. Por quê? O poder de Deus não se aperfeiçoa na tua sabedoria humana, carnal. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de um homem, muitas vezes analfabeto, muitas vezes que não sabe ler nem escrever, mas quando ele abre a boca, é a virtude do Espírito Santo que está sobre ele. Por isso que Deus não usa pessoas que são intelectuais. Deus usa pessoas fracas. Muitas vezes um mendigo, morador de rua, um traficante, um homicida, um ex-assaltante, para quê? Para o poder dele ser aperfeiçoado. Porque ele confunde a sabedoria dos sábios. A sabedoria do homem para Deus sempre será loucura. Porque a verdadeira sabedoria para Deus, Jó 28, 28, é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Isso que é sabedoria. A verdadeira sabedoria para Deus não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você admira. A verdadeira sabedoria para Deus é um homem que teme e treme diante da sua palavra. Isso que é sabedoria. É por isso que Deus usou o analfabeto Pedro, o homem que só sabia pescar, e ele usou em uma pregação para ganhar mais de 3.000 almas. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas diriam: foi por causa da teologia, foi por causa do professor dele. Não, foi por causa do professor eterno, Espírito Santo. Foi por causa dele que Pedro pregou uma pregação tão impressionante que até os judeus ficaram sem resposta. Ficaram sem resposta para dar para Pedro. Como que pode um homem analfabeto, pescador em tudo, pregar desta forma? Sabe por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Pode. Você é o cara mais sábio que na vida. Jesus quer saber, não é só uma pena séria. Eu nunca vi na minha vida um cara pregar tão bem igual você. É isso, é Jesus que... Você está pregando a real. É nós pregando. Desde que vai assistir. Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e as fracas deste mundo para aniquilar as fortes. Você acha que Deus vai usar um teólogo para trazer a mensagem do seu trono? Você está muito enganado. Jesus vai usar um mendigo, morador de rua, meu amigo,
para revelar o que está oculto, a que os olhos humanos não conseguem entender. É por isso que ele usa as coisas fracas, inúteis, para este mundo, para confundir aquelas que são sábias. É por isso que Deus usa um ex-traficante para pregar o evangelho que você nunca escutou. É por isso que Deus usa um ex-assassino para pregar o evangelho que você nunca escutou dentro de um tempo quadrado. Porque ele confunde a mente dos sábios. Jeremias 8, 23. Onde está, sábio, a tua sabedoria? Você quer se vangloriar? Se vanglorie em conhecer o Senhor e saber que Ele faz justiça, porque dessas coisas se agrada a Ele. Jeremias 8, 23. Aleluia. De que sabedoria você tem se vangloriado? Que tipo de sabedoria você acha que você é sábio? Você acha que você é sábio por você ter feito a faculdade, se formado no vestibular? Isso não é sabedoria para Deus. Sabe qual que é a verdadeira sabedoria para Deus? Conhecer a sua palavra, permanecer na sua palavra e viver. Isso que é sabedoria. É por isso que muitos abandonaram Jesus Cristo. No livro de João capítulo 6, quando Jesus Cristo começou a esclarecer o que era realmente o seu caminho, a sua doutrina, muitos aceleraram. Sabe por que você não vê isso? Porque você não lê Bíblia. Jesus, quando começou a explicar o caminho dele, no Evangelho de João 6, ele falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão mortos por causa do meu nome. Odiarão vocês por causa do meu nome. Os apóstolos começaram a acelerar. Ficou só 12. Aí Jesus Cristo, Pedro chegou diante de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ir também, Pedro, com eles? Você quer acompanhar eles, Pedro? Só que Pedro, conhecedor, um analfabeto, mas o Espírito Santo revelava no coração de Pedro que aquele era o Messias, o escolhido Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele falou: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna? Eu pergunto para você: para onde você vai? Para onde que você vai? Tem a palavra da vida eterna? Você tem se alimentado do verdadeiro pão? Ou eles têm oferecido para você um pão estragado? Você tem comido o verdadeiro pão que desceu do céu? Ou você tem comido um pão que homens têm oferecido para você, porque são corruptos? Transformaram a palavra de Deus em bens financeiros. Jesus Cristo nunca cobrou para pregar o Evangelho. Jesus Cristo nunca cobrou para curar. Jesus Cristo nunca cobrou para pregar a sua palavra para ninguém. Eu te pergunto: como que pode um homem se dizer de Deus e cobrar 5 mil reais para pregar numa igreja? Como que pode se chamar um homem de Deus, uma pessoa dessa, que cobra milhões para pregar o Evangelho que custou preço de sangue na cruz? É por isso que Deus está levantando das vielas. É por isso que Deus está tirando das bocas de fumo, das cracolândia, para pregar o Evangelho que está corrompido nos tempos quadrados. Está escasso ouvir a palavra da verdade. Hoje o que você ouve nesses tempos é dinheiro, que Deus dá casa, que Deus dá mulher, que Deus dá marido. Esse é o Evangelho que é pregado hoje. É o Evangelho que nunca Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo nunca ofereceu nada dessa terra para ninguém. Ele ofereceu vida eterna. É essa a promessa. No livro de João, no capítulo 14, verso 1, Jesus ele é bem claro: eu vou, mas eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vocês, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Vida
vida eterna foi o que ele ofereceu. Jesus não ofereceu uma empresa para ninguém. Jesus não prometeu que ninguém seria empresário. Jesus não prometeu que ninguém andaria de Hilux, de BMW, de Ferrari. Jesus nunca ofereceu isso. Ele ofereceu uma chance de viver com Ele a eternidade na glória, aonde os anjos caídos, Satanás e os seus demônios perderam. Ele me deu, Ele te deu esta oportunidade de ocupar as mansões celestiais que foram desocupadas pelos anjos caídos, rebeldes. Isso é a promessa que tem para mim e para você. Vida eterna, vida em abundância, não aqui nessa terra. Porque no mesmo capítulo de João, no capítulo 16, verso 33, Jesus ele começa a confortar o coração dos seus apóstolos. E ele diz: eu os disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oi, meu Senhor! Ele fala bem claro, Ele venceu o mundo. E para mim e para você vencer o mundo, devemos estar sempre em vigilância. Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, ele diz: para que nós andarmos vigiando, sempre em constante oração, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos matar. Por isso, que devemos sempre buscar o reino dos céus, e a sua justiça, e todas as coisas que eu e você necessita, Jesus acrescentará. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu não vim aqui para pedir o teu dinheiro. Eu não vim aqui para pedir a tua oferta. Eu não vim aqui para pedir o teu dízimo. Sabe por quê? Porque as minhas contas são pagas por Cristo através da minha vida e do meu suor do meu rosto. Porque Ele me dá o pão de cada dia. Mas para eu ter o pão de cada dia, eu devo também fazer a minha parte. Deus abençoe teu dia.